Quando a medicina desencana, Deus atende o que clama e o milagre acontece. Deus não esqueceu as suas orações, estão registradas suas petições. Hoje, agradecer a Deus pelo dia e também trazer a palavra, porque nós somos filhos e filhas de Deus e nós devemos obediência a Ele. Hoje a palavra é Deus e o seu povo. Vamos ver o que Deus nos ensina sobre o seu povo, se nós somos merecedores ou não da salvação de nosso Senhor. Aqui diz: meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Então, se Deus está falando com nós, nós devemos escutar. Pois falarei com vocês por meio de provérbios. E explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos. Coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as escondemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, os seus feitos poderosos e as coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou os nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também poderão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Agora, veja, os pais têm a obrigação de ensinar os mandamentos aos seus filhos para eles não perderem a salvação. Não é só um ditado que as pessoas idosas, os antepassados, diziam, é lei. Como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança com Deus e não permaneceu fiel a Ele. Assim, eles põem em risco de os filhos e os filhos dos seus filhos perder a salvação, porque não querem obedecer às leis do Senhor e cumprir os mandamentos. Devem ser ensinados os mandamentos e todos que vão querer ser salvos devem cumprir os mandamentos do Senhor. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que ele havia feito com eles e não quiseram obedecer a lei, a sua lei que Deus deu. Esqueceram os milagres
que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na província de Sur, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas durante o dia. Ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Veja como Deus é bom. Ele guiava eles com uma nuvem para não ter muito sol para eles. E de noite com um fogo, um clarão, para eles enxergar para onde eles estavam indo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Veja como Deus fez tanta coisa boa para o seu povo. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água crescesse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. Veja que injustiça. Assim eles são ingratos. Deus faz o melhor para o povo e são mal agradecidos. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode fornecer carne para o seu povo? As perguntas. Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comer. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar no céu um vento leste e, pelo seu poder, agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de aveia de uma praia, os grãos de areia. As aves caíram no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e fizeram até festa de tanto que tinha.
fizeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas, enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu. Quando Deus fala com o povo não quer ouvir. Como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns que os ficavam vivos, voltaram para ele. Eles se arrependeram e oravam com sinceridade a Deus. Eles lembraram de Deus, era a sua rocha. Lembraram que o Altíssimo era o seu Salvador, mas todas as palavras deles eram mentirosas. Tudo o que diziam era apenas para enganar. A oração deles não era sincera com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Muitas vezes se revoltaram contra Deus no deserto. Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes e puseram à prova e entristeceram o Santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e do dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. As pessoas são falhas. Quando parece assim que agora eles entenderam, eles falham outra vez. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue. Assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada
as suas figueiras, e seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de geada, de pedra e dos raios. E ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor, a sua maldição que vieram contra estrangeiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga em cada casa na terra do Egito. Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança. E eles não tivessem medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava. Repartiu a terra entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Deus conduziu eles e as pessoas, ele deu as casas que eram dos outros para eles morarem. Quando Deus quer, ele guia o seu povo para onde ele quiser. E eu também quero agradecer pelos milagres que Deus fez e pela limpeza e pela água, pela chuva, a limpeza das pragas. Obrigada, Senhor. As pragas que comem as plantações. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Deus. Ele limpou as pragas e fez ficar limpo. Glória a Deus. Deus vai te surpreender. Vitória só alcança aquele que nunca desiste. Tenha fé, ó meu irmão, lutar insiste. Que o milagre em sua vida Deus irá fazer. Você vai ver que essa luta vai passar e a porta se abrirá. A vitória já é sua, pode crer. Você vai ver quando Deus entrar em cena, vai pôr um fim nos teus problemas e te dar nova estratégia pra vencer. Você vai ver que é mentira pro inimigo, que Deus não está contigo. Eu profetizo, Deus tem bênçãos pra você. É a palavra de Deus pra você. Não desista do seu alvo. Não desista do seu alvo desejado. Os
teus sonhos com Deus estão bem guardados. No momento certo, Deus vai te surpreender. Vitória só alcança aquele que nunca desiste. Tenha fé, ó meu irmão, luta e insiste, que o milagre em sua vida Deus irá fazer. Você vai ver que essa luta vai passar e a porta se abrirá. A vitória já é sua, pode crer. Você vai ver quando Deus entrar em cena, vai pôr um fim nos teus problemas e te dar a paz da terra para fé. Você vai ver que é mentira do inimigo, que Deus não está contigo. Eu profetizo, Deus tem bênçãos pra você. É a palavra de Deus pra você. Não desista do seu alvo. Não desista do seu alvo. Não desista do seu alvo, que chegar o dia e nós ser salvos. Glória ao Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Não desistir do nosso alvo.